finalmente chegou o dia de ir embora, fugir do inverno. Vou passar minhas férias no Brasil, né? Aqui nesse frio. Agora a gente tá levando, né? Só tá frio mesmo. Ai, ninguém merece. Bom é passar o verão, ano novo, Natal com a família, né? Agora eu tô saindo pra fazer as últimas coisas que eu preciso fazer antes de pegar meu voo. Então, meu voo hoje tem escala, então eu tenho que sair cedo de casa. Minha casa é um pouco longe do aeroporto. E aí, tô fazendo as últimas coisas que faltam. Minha mala já tá lotada, mas eu queria colocar mais coisas, mas não vai caber. Enfim, vou fazer esse vídeo aqui um pouco diferente. A nossa meta em 2024 é trazer um pouco mais de vídeos assim, para vocês verem um pouco dos bastidores da minha rotina, não só sobre o trabalho, né, mas também sobre o dia a dia, sobre a nossa vida. Tá bom? Então vamos lá pro nosso primeiro vlog. Finalmente cheguei aqui no aeroporto, né? Agora já comprei meu café, já tomei um café, mas já acabou, né? Eu tomei um café inteiro. E aí eu pensei, né? O Guilherme me falou, por que você comprou café? Você quer dormir no avião? Porque eu não gosto de avião. Eu tenho um pouco de medo, sabe? Mas, gente, eu acho que vai ficar tão feio esse ângulo. Mas é que as pessoas, eu começo a gravar e tem gente aqui, elas começam a ficar olhando. E aí eu tô tentando não deixar tão, assim, com uma perspectiva tão grande. Tô tentando, tá? Tô começando. Mas eu, sinceramente, não gosto muito de gravar em público, não. Não é a melhor coisa. Mas agora eu vou aprendendo, né? E aí a pessoa fica olhando, ai, que raiva, me dá. Mas tudo bem. E assim, até queria fazer uma maquiagem, só que como já são quase 5 da tarde, eu não vou fazer maquiagem para dormir, né? Então vai ficar no rosto assim mesmo. Eu ando tendo muito problema com espinha, é uma das coisas que eu tô indo resolver no Brasil, porque em 2021 eu coloquei o DIU de cobre e assim, um problema que eu não tinha, comecei a ter, que é problema com espinha. E aí agora tem mancha, tem um monte de coisa. Então é uma das coisas que eu também tô indo resolver no Brasil, por isso que eu vou ficar mais tempo. Então agora eu vou ficar até 19 de janeiro, então bastante tempo. Tô indo agora dia 28 de novembro. E aí é um dos motivos também para eu ficar mais tempo, porque eu preciso ir muito médico. Porque aqui em Toronto, no Canadá, a saúde é um pouco diferente, sabe? A gente agora tem um cartão de saúde que é de graça. Então o Guilherme, ele trabalha para uma empresa aqui. E aí eu consigo ganhar esse carteira de saúde. A gente não é casado, né? Eu falei pro Guilherme, você vai ser casado o dia que eu for pedido em casamento. Mas tudo bem. Mas a gente, na papelada, assim, né? A gente tem união estável, porque foi como a gente conseguiu para vir para cá. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Mas enfim, e já troquei de assunto total, né? Perdoem, é o meu primeiro vlog, tô tentando. E aqui como que funciona? Você tem esse cartão, né, de saúde, só que aqui existe um médico de família. Então a gente conseguiu esse médico de família, esperando por muito tempo na fila. E aí, como que eu posso explicar pra vocês? Não tem especialidades, então assim, não tem como eu ir na ginecologista, como eu ir no oftalmo. É um médico pra isso, e eles só te mandam pros lugares se você realmente tem um problema muito sério. Então, vou explicar pra vocês só uma coisa. A gente fez exame de sangue, agora nas últimas 3 semanas, eu acho. Aí o médico, ele pede exame de sangue, a gente vai no laboratório, faz o exame de sangue e a gente não recebe o resultado. Então eu tô super acostumada a ver meus exames de sangue e tal, mas aqui não funciona assim. Então a gente pega, a gente vê, a gente faz o exame de sangue, ele envia pro médico e se tiver alguma coisa alterada, ele te liga. Então no caso do Guilherme, ligou pra ele falando que ele tava com colesterol e no meu caso não me ligou. Então não me ligou. Eu não sei o que deu meu exame, eu não sei se deu bom, se deu... Eu sei que deu bom, mas eu não sei quais são as porcentagens, quais são os números, o que foi. Porque eles não ligam e você não tem o resultado. Então é bem diferente. Tudo que pra você ir no médico, você precisa conhecer alguém que vai nesse médico. É uma complicação, é um pouquinho diferente. E como no Brasil eu ainda pago o meu convênio médico, porque eu tive alguns problemas nos últimos anos, fiz cirurgias e tal, eu ainda continuo pagando, porque eu falo, se acontecer alguma coisa, eu tenho aonde correr, né? Pra um lugar totalmente seguro. Então eu vou resolver essas coisas agora por lá. E assim, não tem problema eu estar sem maquiagem, porque o objetivo aqui do vlog é ser algo mais natural mesmo. É ser algo mais dos bastidores, mais a gente aqui. E enfim, uma coisa que eu preciso fazer é fazer minha unha. Então não sei se eu vou fazer agora, se dá tempo ainda de eu fazer, porque agora já tá lotando. E aí depois pra eu entrar no avião, tirar a blusa, se eu sentir calor, se eu sentir frio, vai ser difícil. Talvez eu faça na outra conexão. Porque agora eu tô saindo de Toronto, aí tem um voo de 1h50 até Nova York. Fico parada lá 3h50 e aí eu pego um voo para São Paulo. E aí chego em São Paulo 10h30 da manhã. Então, assim, é uma viagem mais longa, mas assim, as viagens diretas no final de ano, que é com a Air Canada, que é a única que faz viagens diretas para o Brasil,
é muito mais caro, tipo coisa de R$ 3.000 mais caro, sabe? Então praticamente mais que o dobro da passagem. Então não vale a pena, sabe? E assim, Nova York é a cidade que eu mais amo, acho uma das cidades que eu mais amo e que eu conheci no passado, que era meu sonho da vida. Então eu falei assim, vou ficar parada em Nova York, maravilhoso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de aeroporto, não ligo. Eu falei, vou pegar um lanche, meu objetivo lá é ir numa hamburgueria que eu amo, que é muito boa e só tem nos Estados Unidos. Então falei, então vou lá comer um lanche, uma batata frita, uma coca e tá tudo maravilhoso. E aí, quando eu estiver parada lá, eu vou falar para vocês, contar mais para vocês como funcionou esse processo, né? Por que eu moro no Canadá? Algumas de vocês sabem, né? Se eu até explico um pouco sobre quem sou eu explico todo esse processo, praticamente, e o porquê que eu decidi morar aqui por um tempo. Mas eu vou explicar melhor para vocês nesse vídeo, pra gente conseguir eu não ficar nessa viagem sozinha, conversar com alguém também, né? E gravar esse vlog que agora a gente vai ter aqui no nosso canal. Acabei de chegar agora na minha conexão de Nova York. E eu vou ficar aqui por 3 horas e pouco. E assim, achei esse banco, gente. Olha que maravilha. Tem uns bancos assim aqui que tem, dá pra você praticamente deitar, sabe? Que o arquiteto pensou nisso, será? E ele é bem confortável, apesar de ser irritado, assim, é bem confortável. E aqui tem até um cabo USB para tomada, para carregar o celular, enfim. Então, maravilhoso. Então, fiquei aqui um pouco sentado. Na verdade, o meu terminal nem é esse. Eu troquei de terminal, porque aqui tinha uma hamburgueria que eu gosto, que só tem nos Estados Unidos. Eu falei, vou trocar. Aí peguei um ônibus, tô morrendo de medo de dar errado, porque nos Estados Unidos a gente sabe que é tudo chato, né? E aí eu troquei de terminal. Vim aqui comer um hambúrguer e agora eu vou voltar pro terminal, porque meu voo é daqui 2 horas ainda. Já passou 2 horas. Então daqui 2 horas ainda. E eu, sinceramente, não sou muito fã de avião, não gosto muito. Então eu passei um pouco de medo, assim, vindo pra cá, porque o avião é muito pequeno. Ele praticamente tem duas cadeiras, né? Então é bem pequenininho. Ai, eu não gosto, gente, sendo bem sincero, eu não gosto de avião. Agora o avião é maior, né? Que ele é 3, 4 e 3 cadeiras. Então ele é grandão. Aí é maravilhoso. Mas eu não gosto da decolagem nem da aterrissagem. Vocês gostam de andar de avião? E minha mala, gente, tava muito pesada. Então a minha mala que eu despachei tava com 23 quilos contado. Então eu enfiei muita coisa aqui pra caber. E meu computador, ele é muito pesado, muito pesado. Então eu tô com o computador, eu tô com o iPad, tô levando muita coisa, né? Porque eu vou ficar 1 mês e meio no Brasil. Então tô tendo que levar muita coisa. E assim, tá um perrengue. Aí eu tinha uma sacola. E aí eu peguei, tô levando essa sacola, coloquei tudo dentro pra jogar tudo dentro, porque eu trouxe uma garrafinha de água e ela é pesada também. Mas tô, tipo assim, com um monte de coisa. Tá sendo difícil de andar, sinceramente. Mas enfim, agora vamos conversar um pouco, né? Eu tava vendo as perguntas que vocês me mandaram, que eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram, nos stories, exatamente pra isso, pra gente conversar um pouco e aproveitar essa viagem que eu tô fazendo sozinha, não tenho com quem conversar, eu amo conversar. E eu falei assim, gente, já vou gravar esse vídeo, vou responder perguntas que vocês sempre me mandam sobre eu morar em outro país, como funciona o escritório, como que eu faço essas coisas. Tirei aqui um pouco o som para ver se melhora, para ver se vocês conseguem me ouvir melhor, porque eu não sei porque tá parecendo, o som não tá muito bom, mas assim, não tá barulho aqui, pelo menos eu não tô ouvindo um barulho muito assim. Como começou, né, esse processo para eu mudar de país e para ter um escritório 100% online? Na verdade, em 2020, depois da pandemia, eu estava na pandemia, né, no primeiro ano de pandemia, eu já fazia 1 ano e meio que eu trabalhava no escritório como arquiteta, então era 100% CLT, não empreendia, tinha projetos familiares, assim, e em 2020 eu e o Guilherme, a gente começou a pensar em mudar de país. Eu não estava muito feliz com o meu trabalho e eu sabia que entrando em outro escritório como CLT, eu ia ganhar mal como eu ganhava. E o Guilherme, ele não estava feliz no trabalho dele, ele trabalhava muito de madrugada, ele trabalhava em outra cidade, então ele pegava a Dutra todos os dias. E a gente falou assim, vamos mudar. Minha cunhada estava se mudando para o Canadá, e o Canadá tem todo um processo de imigração muito tranquilo, não tão tranquilo, mas eles querem você lá, então eles vão fazer de tudo praticamente para você se mudar e construir uma família no Canadá. E assim, a gente começou a falar, vamos mudar, vamos embora, e eu sempre tive o sonho de fazer intercâmbio. Só que, assim, sempre foi um sonho distante. Meus pais nunca puderam pagar um intercâmbio pra mim. Então era um sonho, assim, que eu sempre tive e falei, se eu não fizer agora, quando será que eu vou fazer, né? Quando que eu vou conseguir fazer? Depois a gente casa, tem filho e tudo isso fica mais difícil. Então eu sempre quis ter essa experiência. E aí, uniu o útil ao agradável. A gente viu como funcionava o processo e a gente falou assim, vamos dar entrada no processo para a gente conseguir se mudar e a gente vai trabalhar lá. E eu olhava, assim, os empregos como arquiteta
E assim, o salário era no mínimo US$ 3.000 por mês. Então, assim, era muito acima. Então, assim, eu já tava, assim, sonhando. Só que, assim, isso eu tava pensando em 2020. E em 2021, eu decidi começar a postar no Instagram. Enfim, seguimos na saga, eu gravando e as pessoas me olhando. Mas tô nem aí, né? Não, ninguém me conhece, tudo bem, vamos lá. Porque, gente, eu sou tímida para gravar stories, essas coisas. Então, assim, gravar em público é mais difícil ainda. Mas tudo bem, né? Ninguém tá entendendo o que eu tô falando, primeiro de tudo. E a gente estava com todos esses planos de se mudar para o Canadá. E em 2021, a minha vontade de sair do CLT começou a ficar cada vez maior. Começaram a surgir possibilidades de fazer mais projetos de familiares, conhecidos. E eu falei assim, eu preciso, assim, criar o meu escritório, eu preciso criar minha página no Instagram. Eu já tinha criado em 2018, 19, mas eu nunca tinha postado nada. Então eu falei assim, se eu não criar, se eu não postar alguma coisa, ninguém vai fazer isso por mim. Eu tava assim, numa sensação assim no trabalho, no CLT, de me sentir assim impossibilitada de mostrar meu design, de ser reconhecida pelo meu trabalho. Então eu tinha esse problema muito grande de mim. Então eu sofria muito, muito nessa época com isso. E eu falei assim, só depende de mim, né? Se eu quiser dar o início, se eu quiser que meu escritório seja reconhecido, se eu quiser mostrar os meus projetos, meus trabalhos, isso depende de mim, né? E aí foi em 2021 que finalmente eu decidi postar e começar a postar no Instagram. Aí tudo começou a dar certo. Então em 2021, depois que eu comecei a postar, eu consegui começar a realmente chamar a atenção dos clientes. Eu sempre falo isso para vocês, os clientes que estavam debaixo do meu nariz. Por que eu sempre falo isso? Porque, assim, eu não tinha ideia que tinha tantas pessoas próximas de mim que precisavam de projeto, sabe? Que poderiam se tornar meus clientes. E isso foi muito bom, muito bom. Então, tipo assim, em abril de 2021, eu comecei a postar no Instagram os projetos que eu já tinha, muitos projetos fictícios, criar conteúdo mesmo, explicando as coisas, falando sobre arquitetura. E aí, em julho de 21, eu pedi demissão. Então, eu vi, tipo assim, eu fiz uma reserva financeira de eu conseguir, tipo assim, se eu não fizesse nenhum projeto, em 6 meses eu conseguia pagar minhas contas. E eu tinha projetos que eu tinha fechado. Falei, não, agora dá realmente para pedir demissão. Então, em agosto, eu saí do escritório 100%, saí dessa jornada dupla. E assim, o que aconteceu? Tudo começou a dar muito certo dentro do escritório. E a minha vontade de trabalhar em outro lugar, mesmo que no Canadá, começou a ir embora. Porque eu falei assim, não, eu sou capaz de ter meu escritório. Eu achava que eu era incapaz de abrir meu próprio escritório e de fazer isso realmente acontecer. E aí, nisso, né, dando continuidade nisso, o processo estava rolando. E começou a dar certo pra gente ir pro Canadá. E aí foi aonde eu comecei a fazer todo o processo do escritório se transformar num processo que funcionasse online. Então, assim, se ele não funcionasse online, eu teria que largar a mão, né? Teria que realmente não ia funcionar o escritório. Então, todos os clientes que começaram a fechar comigo no meio de 21, eu já avisava eles, olha, o nosso processo é online, a gente não vai até o local, e explicava toda a situação. E isso foi dando muito certo, porque eu me planejei para isso, tá? E aí, em abril de 2022, a gente se mudou para Toronto. E como funcionou esse processo? A princípio, a gente ia como residente permanente. Só que aí, isso demorava muito, né? E em 2021, eu pedi demissão para dar rumo no escritório. Só que antes disso, o Guilherme já tinha pedido demissão do trabalho dele para a gente ir para o Canadá. Então, assim, já era uma coisa muito mais concreta. Então, eu fiz todo esse processo que eu falei para vocês dentro do escritório para conseguir atender os clientes online. E aí, como que começou a rolar isso, né? E a gente tinha que mudar rápido. E a melhor forma que a gente achou foi com o Guilherme indo fazer um curso e eu ia com um visto de trabalho. Então, a gente tendo a união estável, seja você casado ou você tendo uma união estável, o seu acompanhante pode ir junto, tá? E aí, o que a gente fez? O Guilherme, ele foi fazendo college, ele fez engenharia de produção e ele fez o college de 9 meses, é um ano, mas é um pouco menos, tá? De projetos, na área de projetos. E aí, eu fui com visto de trabalho. Só que aí que tá se você vai em casal, né, o ideal é que a pessoa que vá trabalhar no Canadá, que ela vá com visto de trabalho. Isso foi algo que a gente fez que não foi tão bom. Então, eu fui trabalhando com as coisas do escritório e tinha o visto de trabalho, só que eu não estava trabalhando lá.
E aí, o que acontece? Vocês falam, dá para ter escritório no Canadá, igual você faz, enfim. Claro que dá, gente. Mas você tem que entender que o seu custo de vida vai aumentar. Então, eu morava em Taubaté, no Brasil. Eu ainda morava com a minha mãe. Então, meu custo de vida era muito baixo. E eu tive que me planejar muito bem para me mudar para Toronto, porque o meu custo de vida elevou. Lá, o que tem de mais caro, assim, que é mais exorbitante da gente pensar, é o custo do aluguel. Então, o aluguel é bem, bem caro. E a gente queria morar num lugar bom, tanto na localização como no espaço em si, porque a gente sabia que a gente ia sentir muita falta do Brasil, das pessoas, e o espaço faria toda a diferença pra gente, realmente fez. Foi muito importante. Então, assim, hoje em dia, o escritório, ele funciona 100% online, mas eu tenho pessoas da minha equipe que trabalham comigo. Então, para tirar levantamento, no caso de acompanhamento de obra, eu tenho outros escritórios que trabalham em parceria em Taubaté, tá? Na região de Taubaté, mas na maioria das vezes os levantamentos quem faz são os clientes. A gente tem todo um documento para isso. Todos os documentos, eu fiz todos os documentos realmente pensando nisso. Então, tanto para o cliente estar preparado para isso, como para a gente também conseguir tudo que a gente precisa, mesmo fazendo um projeto online. E isso realmente faz toda a diferença. Coisas que eu amo ver em aeroporto são esses Starbucks, que cada um é diferente, mas os novos, normalmente, eles são tão lindos. E eu sou viciada em garrafinha. Eu acabei de comprar uma, por isso que eu não vou comprar, tá? Mas eu fico olhando essas garrafinhas, essas xícaras. Me dá vontade de comprar tudo, tudo, tudo. A que eu comprei foi essa preta aqui, ó. Porque ela é de canudo, mas ela não é igual essas aqui. Então essa de canudo, tá vendo que ela tem um círculo ali? Esse círculo você trava e aí o canudo, a água não vaza. Então é muito bom para transporte, sabe? Mas assim, eu amo, acho tudo tão bonitinho. E agora é hora de voltar pro Brasil. Tô muito ansiosa e feliz, tanto pelo calor, mas principalmente que eu vou ver minha família, vou ver meus amigos. E é isso. Mas terminando de falar com vocês sobre aquela questão do visto, né? A gente tem o visto hoje de Work Permit, que permite a gente trabalhar no Canadá, e a gente mora em Toronto, e o nosso processo agora está dando andamento para a residência permanente. Com essa residência permanente, você pode entrar e sair do Canadá, e esse é o nosso objetivo, ter a residência permanente. Então, assim, nossa vontade é ir embora para o Brasil, esse é o nosso objetivo, morar na nossa vida no Brasil. A gente não quer ficar no Canadá. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer a cidadania canadense, porque a gente já tá na metade do caminho. Se você tá no Canadá por 5 anos, eu não sei falar certo, tá, gente? Isso é o que eu sei meio por cima, mas você pode, depois de 5 anos, fazer uma prova e aí você consegue sua cidadania. Então, a gente tá no processo para conseguir a residência permanente, que assim, a gente pode entrar e sair do Canadá a hora que a gente quiser, e aí, completando aí, a gente ganha esse cartão de residente permanente. A gente renova ele de 5 em 5 anos, mas depois de 3 anos, dentre esses 5 anos, se em 3 anos você está dentro do Canadá, você pode dar entrada na cidadania também, tá? Então, nosso objetivo é conseguir a cidadania canadense, já que a gente está no meio do caminho, para a gente voltar para o Brasil. E se a gente quiser voltar para o Canadá, a gente volta. Se a gente quiser ficar lá. E hoje em dia, assim, sendo bem sincera com vocês também, o Guilherme está no emprego que ele ama. Ele também trabalha com, não digamos com arquitetura, né? Ele é engenheiro de produção, mas ele está trabalhando com consultoria. Então, o escritório que ele trabalha com consultorias de gestão, enfim, de projetos para escritórios de arquitetura e de construção do Canadá. Então, assim, tá sendo uma experiência muito boa até para mim, para aprender muita coisa com ele. E assim, eu também, esse processo da gente ficar no Canadá também é um pouco pela questão do trabalho dele. Então, o trabalho dele tá lá hoje, né? E ele ama o trabalho dele, ele tá gostando muito. Então, assim, como o meu trabalho eu consigo fazer online, então eu, assim, falei, eu vou abrir mão disso e tudo bem. Então, como o meu trabalho eu consigo fazer online, tanto os cursos como também os projetos, a gente acabou optando por ficar no Canadá e também dar andamento para nossa residência permanente, que vai gerar uma cidadania aí. Então, mais ou menos, esse é o nosso objetivo.